Povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon e é um prazer estar junto com você para estudarmos muito História, a melhor matéria, a gente sabe disso. Venha aprender, traga aí lápis, caderno, caneta junto com você, anote alguns nomes, datas, alguns eventos muito importantes que vamos conversar para que você possa continuar estudando. Não deixe a aula de História parar por aqui. E o que nós vamos estudar? Nós vamos analisar os aspectos relacionados ao extremismo político e religioso na contemporaneidade, especialmente aí falando do Afeganistão. Então vamos falar sobre governos extremistas, fundamentalistas religiosos, focando aí principalmente no caso do Afeganistão. Então vai ser importante você anotar alguns nomes, alguns eventos, para continuar estudando e entendendo isso um pouco melhor, este problema tão complexo que nós temos atualmente. Combinado, bebê? Então venha com a gente, venha anotar, venha aprender. Vamos conversar bastante sobre história contemporânea. E para a gente começar, duas perguntas mais simples. Já que vamos falar de Afeganistão, você sabe onde fica o Afeganistão? Onde se localiza? Segunda questão, você sabe o que significa isso? Fundamentalismo religioso. O que significa essa expressão? Fundamentalismo religioso. Para ilustrar isso um pouquinho, você tem aqui fundamentalistas islâmicos no ano de 2012 na Austrália, protestando aqui em Sydney, na Austrália, aqui, defendendo suas questões religiosas fundamentalistas. Então, o que significa essa expressão fundamentalismo religioso? Para a gente começar, o Afeganistão se localiza na Ásia, na região conhecida como Oriente Médio, e é um país de maioria xiita. Aliás, exatamente falando em maioria xiita e fundamentalismo religioso, do lado direito da sua tela, a atual bandeira do Afeganistão. A atual bandeira do Afeganistão, que traz exatamente a referência a este governo teocrático de maioria religiosa. O que é fundamentalismo religioso? É um radicalismo religioso e político, a mistura de ideias radicais religiosas e ideias radicais políticas, que defende o retorno às raízes islâmicas, o retorno às raízes étnicas, às raízes religiosas. Então, defende aí o retorno a essas raízes praticadas aí anteriormente. Então, fundamentalismo religioso misturado à política, dominando alguns países ao redor do mundo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, especificamente no caso do Afeganistão. E aqui você tem uma imagem de uma mulher no Afeganistão usando burca enquanto faz compras no mercado popular. Então perceba ela e outras mulheres ali usando a burca. A burca é uma vestimenta feminina que cobre todo o corpo, incluindo rosto, olhos e cabelo. Então você percebe pela imagem. Então uma vestimenta aí que restringe muito as mulheres no Afeganistão. Você sabe por que se usa essa vestimenta? Você sabe se há outros países do mundo que usam essa vestimenta? O principal uso dela é exatamente o da restrição às mulheres, de impor limite, impor um rigor à vestimenta das mulheres, e está muito ligado às ideias religiosas que dominam a política do Afeganistão. E esta jovem é Malala Yousafzai. Já ouviu falar dela? Ela é uma jovem paquistanesa que quase foi morta por fundamentalistas islâmicos e é reconhecida internacionalmente pela sua luta pelos direitos das mulheres e pelo acesso à educação, principalmente pelo acesso das meninas à educação. Ela já foi premiada com o Prêmio Nobel da Paz pela sua luta pelos direitos das mulheres e acesso à educação, e é uma das vítimas de grupos fundamentalistas religiosos, no caso dela no Paquistão, que é um país vizinho ao Afeganistão, na Ásia. E para a gente começar a história então do Afeganistão, a gente começa com a Guerra Fria, aquela disputa Estados Unidos-União Soviética que dominou o século XX depois da Segunda Guerra Mundial. Então, aqui a localização do Afeganistão na Ásia, como nós falamos, ele está localizado na chamada Ásia Central, aí dentro também do Oriente Médio, na divisa com outros países do Oriente Médio,
como o Irã. Após a Revolução Islâmica que aconteceu no Irã em 1979, o fundamentalismo muçulmano cresceu e se expandiu pelo Oriente Médio, se expandiu pela Ásia e até pelo norte da África. E até 1979, o Afeganistão era um grande parceiro da União Soviética. Então, num contexto de Guerra Fria, o Afeganistão parceiro da União Soviética. Em 1979, tropas da União Soviética invadiram o Afeganistão para ajudar o governo local a combater guerrilhas de oposição. Então, a União Soviética invadiu o Afeganistão para ajudar o seu governo parceiro aí a combater oposição. Os Muaidins, que é o nome que se dá para guerrilhas de oposição ao governo do Afeganistão e ao governo da União Soviética, esses muaidins recebiam dinheiro e armas dos Estados Unidos. Lembra-se aí imediatamente do contexto de Guerra Fria. A oposição à União Soviética recebia dinheiro e armas dos Estados Unidos, conflitos de Guerra Fria dentro do Afeganistão. A União Soviética deixou o Afeganistão 10 anos depois, em 1989, sem conseguir derrotar esta guerrilha de oposição, os Muaidins. E um desses grupos de Muaidins, o principal deles, era conhecido como Talibã. Então, o Talibã se estruturou, cresceu e tomou o governo, tomou o controle do Afeganistão no ano de 1996 e passou então a governar o Afeganistão, o grupo chamado Talibã. Imediatamente impôs ao país uma ditadura teocrática e anti-ocidental. O que quer dizer isso? Um governo liderado por preceitos religiosos e que rejeita qualquer influência ocidental no país. Seguiam a religião islâmica de maneira extremamente rigorosa e até radical, impunham isso a todo o país do Afeganistão. A televisão, por exemplo, foi proibida por ser aí algo, um meio de levar preceitos ocidentais até o Afeganistão, então ela foi proibida no país. As mulheres não podiam mais estudar, sair às ruas desacompanhadas, então você tem amplas restrições aí no país. Os Estados Unidos e o Ocidente foram demonizados, tidos como uma influência do mal e deveriam ser abolidos totalmente da cultura do Afeganistão, tanto os Estados Unidos quanto o Ocidente como um todo. Exercício pra gente, leia esse texto comigo, daí nós vamos responder uma questão sobre ele. Acompanhe a leitura. Espalhavam o medo e o terror pelo país, estabelecendo regras sobre cortes de cabelo e barba, proibindo o acesso de seus cidadãos aos meios de comunicação, impedindo as mulheres de trabalhar e estudar, além de diversas outras restrições às liberdades individuais, que, quando desobedecidas, resultavam em pesadas penas, na maioria dos casos, capitais, ou seja, penas de morte. Por que o Talibã agia desta maneira, como você leu neste relato?
você leu e releu no texto aí sérias restrições aí à vida social, às relações no Afeganistão. Por que o Talibã impôs então essas restrições? O grande objetivo era implantar uma sociedade islâmica pura, como se dizia, que seguisse rigidamente leis religiosas, recusando qualquer influência ocidental. Portanto, era um governo teocrático, com leis religiosas, e anti-ocidental, que rejeitava costumes ocidentais. Então esse era o objetivo, excluir a influência ocidental do Afeganistão. No governo do Talibã, os Estados Unidos foram demonizados, como nós falamos, e a sua influência política, econômica e cultural tornou-se um alvo a ser combatido. Então, qualquer influência, qualquer ligação com os Estados Unidos deveria ser combatida durante o governo do Talibã no Afeganistão. No período da sua formação e até posteriormente na luta pelo poder no Afeganistão, os talibãs receberam um pesado suporte financeiro e material que vinha da Arábia Saudita e do Paquistão, países aí também com forte influência religiosa em seus governos e que apoiaram os talibãs na sua chegada ao poder, apoiando aí militarmente e financeiramente este grupo a tomar o poder no Afeganistão. Os Estados Unidos, do presidente George W. Bush, que governou entre 2001 e 2009, principalmente após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, rotularam o Afeganistão, também o Iraque e a Coreia do Norte como países do chamado Eixo do Mal. Então, na sua guerra contra o terror, combateram principalmente esses países. Cresciam no território do Afeganistão núcleos da rede Al-Qaeda, que era uma organização terrorista islâmica liderada por Osama Bin Laden, que está na imagem do seu lado direito, que ostentava como grande objetivo promover uma guerra contra os infiéis do Ocidente. Então, o crescimento desse núcleo terrorista dentro do Afeganistão e até com certo apoio do governo e dessa rede Al-Qaeda liderada por Osama Bin Laden, então levou os Estados Unidos a invadir o país após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, promovidos pela rede Al-Qaeda, essa rede terrorista. Então, esses ataques terroristas assumidos pela rede Al-Qaeda se enquadram dentro da chamada Jihad. Jihad é o termo comumente associado às guerras com fundo religioso entre alguns grupos extremistas radicais muçulmanos e o Ocidente. Então, Jihad, uma guerra que usa aí preceitos, um fundo religioso para motivar essa guerra. E aí eu pergunto para você nesse exercício, o que você pensa sobre usar a fé para justificar uma guerra?
A Jihad usa, então, fundo religioso para promover a ideia de uma guerra santa. O que você pensa disso, de usar aí a religião, a religiosidade como um fundo para fazer guerras? Claro, isso é uma questão pessoal sua, como você pensa sobre isso, mas é fundamental nós ajudarmos a desenvolver uma cultura de paz, uma cultura de tolerância, uma cultura de respeito, uma cultura de diálogo entre todas as pessoas, povos, religiões e nações do mundo. Então, a guerra é ruim em qualquer circunstância. Então, não podemos ter qualquer motivo para ajudarmos a promover guerras, mas exatamente o contrário, promovermos essa cultura de paz, diálogo, respeito e tolerância. Vamos todos fazer a nossa parte. Guerra não é bom nunca. E exatamente a partir desses ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, para combater este terror, combater o crescimento desses grupos terroristas, os Estados Unidos e seus aliados fizeram um ataque violento ao Afeganistão. Claro, como toda guerra, as perdas materiais e as perdas humanas foram enormes a partir desta invasão ao Afeganistão. O Talibã foi deposto e um governo composto por lideranças tribais locais com apoio dos Estados Unidos e de seus aliados passaram a governar o Afeganistão desde o finalzinho de 2001. Então o Talibã, que havia assumido o poder em 1996, perdeu o controle do governo. A presença de tropas internacionais no Afeganistão permaneceu aí por quase 20 anos, até o ano de 2021, exatamente pelo motivo de procurar eliminar focos terroristas, focos radicais religiosos dentro do Afeganistão, e a busca por Osama Bin Laden, que teria liderado o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. O Bin Laden, então, perseguido, acabou capturado e morto em 2011, 10 anos aí depois dessa invasão ao Afeganistão. Exercício para você: observem as duas imagens que vão ficar na sua tela por um tempo, elas vão ficar aí, observe-as. Na da esquerda, mulheres do Afeganistão na década de 1960 estudando. Ao lado direito, mulheres do Afeganistão na década de 1990, sob o poder do Talibã. Compare estas duas imagens e os seus contextos. Vai lá!
Na primeira imagem, você teve tempo de observar, você tem mulheres numa sala de aula junto com outros homens estudando. Você percebe como característica nessas mulheres o uso do véu islâmico. Então tem um fundo religioso, mas é uma imposição de vestimentas mais restritas às mulheres. Então, 1960, antes do domínio do Talibã. A imagem da direita já mostra mulheres na década de 1990 com o domínio do Talibã usando a burca, então vestimentas muito mais restritas para as mulheres. Então você percebe a partir dessa imagem a imposição de um governo teocrático no país, com preceitos religiosos dominando a política e a vida social das pessoas nessa imposição feita pelo Talibã. Então o Talibã, que dominava o país, perdeu o controle a partir de 2001, porém retornou ao comando em 15 de agosto de 2021. O Talibã retornou ao controle do Afeganistão. Essa retomada aconteceu após a retirada das tropas de coalizão, lideradas pelos Estados Unidos e seus aliados, que aconteceu em 2021, depois de quase 20 anos de domínio no país. Então, tropas do Talibã foram tomando o controle do país e as forças de segurança locais restantes ofereceram pouca ou nenhuma resistência a esse avanço do Talibã. O último local aí de domínio foi o Vale do Panjshir, como está na sua imagem, que é uma região que fica no nordeste de Cabul, que foi o último local a ser dominado pelo Talibã, que voltou então ao controle total do Afeganistão. Então, atualmente, o governo do Afeganistão é liderado pelo Talibã. O que você aprendeu nesta aula de hoje, criança? Você viu que os Estados Unidos ajudaram na ascensão do Talibã quando, no contexto de Guerra Fria, a invasão da União Soviética para combater grupos opositores ao governo do Afeganistão. Então, neste contexto, os Estados Unidos ajudou na ascensão do Talibã como grupo de oposição à União Soviética. Você viu que em 1996 o Talibã tomou o controle do país e impôs uma ditadura fundamentalista religiosa e anti-ocidental. A invasão dos Estados Unidos, ali em 2001, terminou na deposição deste governo do Talibã e o Afeganistão passou por quase 20 anos de domínio de líderes locais, mas parceiros desta coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, que invadiu o país. E em agosto de 2021, o Talibã retomou o controle do Afeganistão após a retirada das tropas da coalizão internacional. É isso, crianças. Nós ficamos por aqui. Bons estudos para você. Tchau, povo!